cultural, tá? Para fazer algumas ilustrações, usa até o adultério para fazer a ilustração do relacionamento dele com Israel. Usa joias porque era algo valioso da cultura da época. Até, vou te pôr um bracelete, vou botar e tal, entendeu? A gente não sabe, né? Não sabe que Deus ele usa a cultura da pessoa. Moisés cresceu na corte egípcia, aprendendo acerca daqueles deuses todos, sendo faraó um deus. E uma coisa que tinha na cultura egípcia é que quando uma pessoa tivesse uma experiência sobrenatural com Deus, que visse aquele Deus, ela tiraria a sandália dos pés, como reverência. Tá? Então, o Ra apareceu aqui, eu sendo egípcio, eu tive um dos poucos que tive uma experiência de ver Ra, né, manifestando sobrenatural, aparecendo para mim. Não é uma estátua, ele apareceu. Eu tiro a sandália dos pés e reverência a ele. Deus ele usa essa cultura. Quando Moisés se aproxima da sarça, Deus ele fala: tira a sandália dos teus pés, porque o local onde você está é santo. Ou seja, para que o entendimento de Moisés pudesse chegar, eu estou diante de um Deus que eu não conheço. Eu ainda não conheço. Aí Deus se apresenta: eu sou o Deus de Abraão. Eu não sou esses deuses do Egito. Porque ele tinha visto que uma sarça que não se queimava. Ele não sabia que era Deus ali. Quando ele ouve isso, o entendimento da cultura egípcia é o quê? Tem um Deus na minha frente, que se é para eu tirar a sandália. Tá? Fariseu, separatista, aí vem os grupos políticos religiosos, porque não desassociava, lembrando que Israel era a nação. Política e religião em Israel não tinha como separar. Nós já até vimos aí separatistas, fariseu, os saduceus mais políticos do que religiosos, e essa politicagem surge no tempo dos macabeus. Zelotes, inimigos de Roma, que eram os mais radicais, os essênios, que viviam isolados, que é onde você encontra, dos essênios é que você encontra a maior parte, o maior acervo arqueológico do que nós temos de Bíblia hoje, que são os rolos do Mar Morto. Quem montou aquela biblioteca, guardou aquele negócio todo, foram os essênios. Não foi nenhum desses daqui, onde você encontra cópias do Antigo Testamento, de vários fragmentos, que você pode comparar uma cópia com outra, ver o que está escrito num, o que está escrito no outro, em grego, em hebraico. Aí você tem ali um acervo enorme, que foi encontrado sem querer, se não me engano, por um beduíno. Tá? Eles vivem isolados e ali mantiveram os escritos. Os herodianos, que era saduceu de extrema esquerda, fazia o meio campo ali entre os romanos e os judeus, entendendo que eles eram a favor da família de Herodes. A família de Herodes ela permanece ali, claro, na totalidade, governando a totalidade ali daquela região da Palestina, só Herodes o Grande. Isso daí depois separou. Ela permanece até a época de Paulo, ali onde vem Agripa II, se não me engano, que é aquele que fala para Paulo: está querendo me convencer de ser cristão? Não somente o Senhor, como todos que me ouvem. Então, você tem o Herodes o Grande, você tem o Herodes Antipas, filho de Herodes o Grande, você tem o Agripa I, que eu acho que era sobrinho de Herodes o Grande, e o Agripa II. O Agripa I é aquele que foi comido de bicho. Tá? O Antipas é o da época de Jesus, do ministério de Jesus. O grande é do nascimento, do ministério de Jesus é o Antigo. E o Agripa II já é lá na época de Paulo, quando Paulo está para Roma ali, enviado a Roma. Os samaritanos também, que era uma miscelânea ali, porque o rei da Síria na época, quando entrou ali, destruiu tudo, ele povoou a terra com outros povos e levou os israelitas
outras nações também fez uma miscelânea ali. E a inimizade começa, né, remonta desde a época do exílio babilônico, tendo o seu principal episódio aí ruim foi na época de João de Cano, na época de Macabeus. A maquete é mais ou menos isso aí que está lá no Museu da Universal, tá? É um ambiente religioso da época. Esse daí é o templo, né, o pátio, o Santo dos Santos, tá? Esse prédio maior aí no meio. Pátio dos judeus, pátio dos gentios. As instituições religiosas, o templo, a sinagoga e o sinédrio. E ele dá um esboço de planta daquilo que seria aquela parte central ali do templo. O átrio das mulheres, a porta ali de Nicanor, que na verdade foi um rei Seleucida, ali daqui para cá somente de levitas, né, dali da mulher, e em volta, que é uma parte que tinha grande aqui no outro desenho, é o pátio dos gentios, tá? Onde os gentios poderiam ir, não poderiam entrar nisso. Paulo é acusado, quando nessa mesma discussão aí, que ele está preso, vão decidir enviar ele para Roma, ele é acusado de levar nesse pátio aí gentio, que estava introduzindo gentio nesse pátio aí. Isso está em Atos 20 alguma coisa, agora não lembro. É uma das acusações que oferecem contra ele, não que ele tenha feito aquilo, mas ele é acusado disso. Sinagoga significa reunidos juntos, a assembleia surgiu na Babilônia, onde se estuda a Torá, os princípios necessários das normas judeus, para estabelecer uma sinagoga. Recitação dos temas, Senhor, oração, cântico dos salmos, leituras, aí toda a prática era realizada dentro da sinagoga. E aí você tem os chefes. Presbítero significa ancião, né? Entender isso? Nem sempre está na Bíblia presbítero, você considera como um cargo eclesiástico, tá? Vem do grego, que significa ancião. É igual, tem uma passagem que, se não me engano, é Pedro, na Epístola de Pedro, que ele fala: eu que também sou presbítero. Ali não se sabe se ele está falando que ele tem um cargo dentro de uma igreja, ou se ele está falando, eu que sou ancião, tá? Sou uma pessoa mais lá. Até porque ele não precisava de cargo dentro de uma igreja, porque ele era apóstolo. Apóstolo significa enviado do grego, enviado com uma missão. Então, também nem todas as vezes que está escrito apóstolo na Bíblia, está ali falando enviado. Igual tem uma mulher em Romanos, que Paulo manda saudar, em Romanos 16, que fala que ela se destacou dentre os apóstolos. Teve uma mulher apóstola. O pessoal já começa, né? Está escrito em português, só que ali, na verdade, era alguém como se fosse um enviado numa missão, tá? Que é o significado da palavra apóstolo. Tá? Lembrando que a Bíblia não foi escrita em português. Né? Aí o sujeito pega isso, aqui, pastor. Está lá chegado. Sinédrio significa sentar em concílio, ou seja, a Suprema Corte de Justiça dos Judeus, constituída por 71 e 71 membros. Se reunia no espaço reservado à dependência do templo, desde a hora do sacrifício matinal diário até Você tinha as ofertas do templo que mantinha esse pessoal todo, sem precisar. Não se reunia à noite em caso de morte. Acho que é por isso que eles se reúnem na casa de Caifás quando prendem Jesus. Eles não vão para o templo, porque à noite não podia, eles queriam matar Jesus. Tá? Culto ao imperador, misticismo e outras práticas religiosas. Tá? E o Augusto, ele se declarando descendente do Enéas, que fugiu de Troia, que era filho de Vênus, ele fala: eu tenho descendência de uma deusa, então eu sou Deus também. E ele começa com essa história do culto ao imperador, porque o Júlio César, que foi o cônsul romano, ele não fez isso, e poderia ter feito. Quem faz isso? Augusto, quando declara a instituição do império, de onde vem o termo príncipes, o primeiro dos cidadãos, tá?
Ele assim se declarava, ele era o príncipe do Império Romano. Aí vem as religiões, e aí o judaísmo, as crenças do judaísmo. O judaísmo ele tem quase 100% das crenças igual a gente, né? Porque a crença ela vai mudando conforme as coisas vão acontecendo. Mas como assim mudando conforme vai acontecendo? Jesus não voltou no primeiro século. Toda a igreja esperava aquilo. Jesus não voltou. Então eu preciso reinterpretar aquilo que eu aprendi. Porque não tem como. Se eu tenho a promessa de Deus que Ele vai voltar e Ele não voltou, ou eu entendi algo errado, ou eu criei algo errado. Tá? Você vê João falando até ali, Maranata, ora vem o Senhor Jesus, né? O tempo todo eles aguardando ali, ansiedade ali. Você vê que quando o próprio Jesus ele vai ser assunto aos céus, que ele tinha ressuscitado, a pergunta dos discípulos é: quando vai acontecer? Aí Jesus dá logo fora, né? Jesus, né? Esse Jesus do católico, do pobrezinho, nasceu em Belém. Jesus era o sujeito mais grosso que eu conheço, irmão. Foi o Jesus lá. Pô, só se você viesse com conversa afiada, ele te dava um corte. Até porque ele conhece o coração do homem. Então não vem com essas conversas, não. Conversa que não acrescenta em nada, que não interessa a ele. Ele cortava. Jesus cortava. Que não é verdade, na realidade, porque é falar um amor, mas não ama, né? Um exemplo só. Sim. Aí já sabe do coração, ele já... já sabe, com certeza. Quando aquele jovem rico chega para ele, já está sabendo que vai sair dali. Já sabe que vai sair. Não adianta vir Nicodemos. Mestre, se Deus não fosse com o Senhor, não realizaria esses sinais. Agora Jesus corta logo o assunto, dá logo uma pedrada. Você precisa nascer de novo. Não tem conversa. A mulher quando derruba o vaso dela abaixo, quebra ali o perfume, né? O Judas não fala logo, né? Desperdício, tem vendido não. Sim, o Judas da vida. E Jesus ele faz com Pedro: Pedro, quando entrei na tua casa, né, como é que tu me salvou? Então Jesus ele não estava preocupado, ele era extremamente radical, assim, com relação ao judaísmo da época. O radicalismo dele é moderação para a gente, assim, a moderação do Espírito Santo. Aí você vê que a moderação do homem não é a mesma da de Deus, totalmente diferente. E aí a gente vê em Jesus um personagem radical: quem não é por mim é contra mim, quem comigo não ajunta espalha. Se não largar a mãe, pai, mãe, filho por amor de mim, vai chorar. Por amor de mim, não é digno de mim. É um discurso radical. Então, estudar a pessoa de Jesus, você vai encontrando algumas coisas que você não está habituado a ver Jesus assim. Igual, uma vez eu virei para uma irmã: se Jesus te chamasse de cadela, irmã, não sei que uma coisa, mas foi mais ou menos o que ele fez com a mulher cananeia. Isso dá os cânticos dos filhos. Se fosse hoje, vou processar, me chamou de cadela. Então Jesus era uma pessoa meio complicada de se lidar. Verdade. Por isso que você vê em algumas passagens os discípulos conversando entre si, não expondo aquilo que ele está falando, e Jesus vem logo e pergunta: tal, é isso. Por quê? Porque tem receio que vai falar. Você sabe, vai ouvir quando falar? Você tem receio, né? Chegou Pedro, pergunta quantas vezes devo perdoar meu irmão. Aí, infinitas vezes, 70 vezes 7. Né? Toda vez que ele se arrependeu, se eu chegar com a minha questão para ele, vamos supor que Pedro realmente estivesse vivendo aquilo que ele perguntou, que ele tem um problema com alguém e ele pergunta: tem que perdoar? Aí estou eu, Tiago, ali, olhando o Pedro chegar com o problema dele, que eu sei qual é o problema de Pedro. Chegar diante de Jesus, vai lá, perdoa 70 vezes. Eu não vou nem com o meu problema lá, que se for tomar chega para lá. Não vou. Então, a pessoa de Jesus era diferente daquilo que se vê, que se criou hoje dentro das igrejas.
É fácil fechar o olho, dar glória a Deus, aleluia, e não raciocinar. Quem é Jesus? E o interesse de Jesus é que as pessoas saibam quem Ele é. Ele vira para os discípulos: quem as pessoas dizem que eu sou? Aí começa a falar um cada um. Aí tem uma hora ele vira: quem vocês dizem que eu sou? Eu quero saber de vocês. A pessoa não sabe quem é Jesus. Está andando com Ele 500 anos ali, não sabe quem é Ele, e só um porque Deus revelou. Porque se Deus não revelasse, ele também não saberia. Tá? Então complica. Você sabe quem é a pessoa de Jesus? A pessoa não para observar para ver quem é a pessoa de Jesus, para ver a maneira de pensar, a maneira de agir, a maneira dele analisar as coisas. Alguém que entra dentro de um templo, e aí nós vamos ver, tem até uma foto aí. Aí. Quer ver? A foto aí do templo. Um pátio enorme, Está vendo essas duas entradas aí? Parece que era uma entrada e uma saída, agora não recordo. Era dos cambistas. Foi nessa passagem que Jesus sai sentando a bolacha de todo mundo. Porque a Bíblia não menciona, irmão. Mas ninguém faz chicote para ficar na mão, segurando o chicote. Aí saiu derrubando barraca, talvez não tenha usado chicote, mas a Bíblia também não diz que não usou, ele não diz nem que usou, nem que não usou. Mas para que ele fez chicote? Se fosse necessário usar ele. Então, quem é Jesus? Olha só. Aí é que nós vamos vendo que nós não conhecemos Jesus. Todo dia se conhece Jesus. A verdade é essa. O judaísmo pós-exílico, a influência da Babilônia, o cativeiro. Monoteísmo, criação dos céus e da terra, o homem e a mulher. E aí, conforme eu estava falando no início, que o judaísmo, ele teve que começar a analisar a sua maneira de crer, porque aquilo que ele cria no primeiro século que ia acontecer, não aconteceu, o que cria no segundo não aconteceu, e você passa 2000 anos, como é que é o judaísmo agora? Ele tem que se reanalisar e rever as suas crenças. Então a crença do judaísmo hoje é muito parecida com a nossa naquilo de esperança de novo céu, nova terra, aquela coisa toda, muda em algumas coisas. Eles ainda acreditam em Israel nação, Deus exaltando Israel nação, uma visão nacional. Eles têm a visão nacional e eles entendem o seguinte, que eu mencionei ontem lá, para ele, que o gentio, ele tem salvação também, só que é uma salvação diferente da dos judeus. Tá? Eles entendem dessa maneira. Se os gentios, porque Noé vem antes do judaísmo, eles entendem que o restante da humanidade está ali sob aquela aliança de Deus com Noé, e que se você seguir os princípios da vida de Noé, que eu não lembro, acho que são 7 ou 11 agora, você tem salvação como gentio, mas nunca vai ser igual a dos judeus, porque judeu é o povo de Deus, tá? É outra aliança, eles entendem dessa maneira. Então não difere muito não, tem ressurreição, tá? Aí só que eles relacionam muito com a Jerusalém, tá vendo? Por meio de túneis, os corpos serão restaurados e enviados a Jerusalém por meio de túneis. Aí começa, irmão, começa igual o crente com escatologia, começa a ver dragão, começa a imaginar coisa aí, o negócio tem que ser muito complicado. Perdão do pecado está associado à lei, eles não conseguem mais fazer o sacrifício de perdão, em função da mudança dos tempos. Você não consegue ter mais aquele matança do cordeiro, eles não tem nem mais o tempo para fazer isso. Eles fizeram até uma cerimônia até pouco tempo no Muro das Lamentações, mas não tem o tempo para fazer,
E aí fala sobre a queda do homem. O Messias vai redimir, assim, hoje eles têm esse entendimento do Messias como uma redenção, perdão, né? Não somente nacional, né? Mas conforme o mundo. Isso daqui, ele diz que surge após a queda do homem, do Éden. Não é bem assim, tá? É uma afirmação do sujeito que escreveu o livro ali do Ibad. Mas a ideia do judaísmo não é bem essa que você tem a ideia do Messias na queda do Éden. Essa ideia do Messias, ela cresceu muito na volta do cativeiro babilônico. Você tem ali Zacarias e Ageu, com Zorobabel e Jesus na primeira vinda, né? E ali Zacarias ele falando muito de profecias acerca de um período messiânico. Ali cresceu muito. Antes você tinha lampejos. Você tem Moisés falando, eis que Deus vai suscitar um profeta igual a mim, aí vocês devem ouvir. Era lampejo, pouquíssimas passagens. Você vai vendo isso muito no retorno do cativeiro babilônico. Tá? Nós em outras disciplinas vamos estudar bem esse período interbíblico. É um período oculto para a maioria dos crentes. Que aconteceu muita coisa. Tá? Muita coisa que a gente não consegue mensurar. Mas sempre ali, ele diz aqui que foi substituída por uma esperança de libertação nacional, porque o Estado de Israel foi criado em 1948 novamente. Até um brasileiro que deu a assinatura final, foi João Aranha. Então, essa esperança nacional, entre aspas, sumiu. Eu já tenho o Estado de Israel. Eu só estou em briga com outras nações por alguns territórios. Mas esse Estado já voltou. Então a parte política já foi, e aí essa libertação nacional, entre aspas, já teria ocorrido. As práticas, tempo de sinagoga eram as práticas religiosas. O ano sagrado tinha início com a celebração da Páscoa, nós vimos até isso. O ano religioso, ele começava na Páscoa. Este vos será o princípio dos meses, lembra? Lá em Êxodo. E a última festa seria no Purim. Tá? Com relação ao Natal, ao nascimento de Jesus, grande parte dos teólogos crê que ele nasceu por volta da festa dos tabernáculos entre setembro e outubro. Isso é dedutivo, né? A gente deduz. Jerusalém neva. Dezembro tem neve em Jerusalém. O pastor não está no campo, conforme o Evangelho está falando. Ninguém vai estar catando um pastor, uma porção. Não tem. Um pastor, outro querendo socorrer um gado, o outro por causa do clima ao contrário. Tá? Com relação a essas festas, né, você tem ali, só para mensurar o Novo Testamento, porque a gente precisa se situar temporalmente nos acontecimentos. Jesus ressuscitou, ficou por volta de 40 dias, certo? Ressuscitou, morreu, ressuscitou, Páscoa, não é isso? Ou seja, Jesus na semana seguinte batizou as pessoas com o Espírito Santo depois que ele subiu aos céus, porque o Pentecostes era 50 dias depois da Páscoa. Tá? Não demorou nem uma semana, né, no período quando ele fala para ficar em Jerusalém, que ele vai derramar poder do alto. Ou seja, não demorou muito na festividade da semana seguinte, tá? Ele batizou o Espírito Santo. Aí você teve a diáspora judaica, na verdade, devido a essas 3 revoltas judaicas, na terceira que eu falei que era Adriano, mas acho que era Trajano, o imperador, né, que espalhou, né, o pessoal. Que fez uma perseguição final ao judaísmo ali, porque já tinham 2 revoltas, e ele entrou, vou acabar com isso de vez, porque esse povo só me dá problema. É o único povo do império que não se submete como tem que submeter. Né? Os outros, eles se revoltam por outras questões, mas não é tão frequente. O judeu está sempre ali criando problema. Não aceita. Né? E aí ele resolveu dar fim ao judaísmo e decretar ali aquela região ali como Síria-Palestina. Né? Então,
essa questão da diáspora facilitou, igual eu falaria, a propagação do Evangelho. Você vê que Paulo discutia em sinagogas. Paulo discutiu na escola de Tirano, lembra dessa passagem? Então, ele ia para a sinagoga para criar casa. Hoje, você não vai na igreja de um para tirar membro da igreja dele, mas Paulo fazia isso direto. Ele entrava na sinagoga e tentava convencer o sujeito da sinagoga: vem atrás de mim, que eu estou apresentando o Messias. Ou seja, hoje é algo que ninguém faz. Ninguém vai na igreja do outro tentando tirar membro de lá, mas Paulo fazia isso direto. Era uma frequente na atividade dele. E aí terminaram os slides. Já são. Aqui eu não tenho relógio, controla aí que daqui a pouco. Atrás de você. Não. 13h20. Aqui está 1h10. Não é nada isso daí. Tá? Mas vamos tentar fazer esses exercícios aí do final do resumo. Tá? Baseado aí até no próprio resumo ou no livro aí, se vocês quiserem procurar no livro, né, já receberam aí. Tá? Dá licença. Os exercícios aí por capítulo. Da unidade 1. E aí finaliza essa unidade. E aí tem um canal lá da igreja que tem os vídeos do seminário. Se quiser ver a aula da semana passada, está lá. Tem aula do pastor Joacir também. Melhorando. Mas curso para você.